Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então a ideia agora é falar um pouquinho das misturas homogêneas, quais são os principais métodos para separar misturas homogêneas, né? Então vamos aqui para o primeiro método, destilação simples. Então nós já falamos desse método lá no início das aulas, desse tema que a gente está trabalhando agora, né? Então, quando você cai lá na ilha deserta, com destroços do avião, você consegue construir um equipamento de destilação simples, que é um equipamento que imita a natureza, né? De forma acelerada. A natureza evapora a água se condensa lá em cima e precipita sob a forma de chuva. Então, um equipamento de destilação simples imita esse tipo de fenômeno natural. Então, no laboratório, o tipo de equipamento que a gente vê é mais ou menos parecido com isso aqui, né? Então, você tem aqui um sistema de aquecimento, você tem uma mistura que pode ser entre dois sólidos, quer dizer, um líquido, normalmente um líquido e um sólido, com pontos de ebulição muito distintos. Então, olha, aqui de novo, eu tenho que olhar para a minha mistura, olhar para o ponto, para as propriedades dos componentes que formam essa mistura, e a partir das diferenças dessas propriedades, eu penso num método para separar a mistura. Então, se eu tenho uma mistura de água mais sal, o que a gente sabe? Que a água ferve com facilidade, o sal não, né? Então, o que eu faço? Eu aqueço essa mistura, a água vai embora, vai evaporar, né? Vai entrar no processo de ebulição e o vaporzinho dela vai passar por aqui, né? Vai ser conduzido a um sistema de condensação, que é um sistema de resfriamento. Olha, perceba que aqui o vapor vai passar aqui bem na parte central do condensador e em volta, essa parte central ela é vedada, né? Em volta dessa parte central, você tem um sistema de resfriamento por água, né? Então a água entra por aqui, ó, preenche o tubo em volta, né? E sai por aqui, tá? Então a água ela entra constantemente nesse sistema de condensação para resfriar o sistema, manter o sistema refrigerado. Então, o que acontece? Quando esse vapor passa aqui pela parte central e encontra a superfície fria do tubo, ele condensa. Aí, nesse momento que ele condensa, ele escorre e pinga, certo? Aliás, talvez o nome pinga venha daí, né? Porque pinga, ok? Então, tá aqui, olha, um sistema de destilação simples que vocês já devem ter visto por aí afora, né? Serve para separar, por exemplo, uma mistura de água e sal. O sal vai ficar aqui, a água vai embora. Esse equipamento não é um equipamento mágico, né? Ele não consegue separar tudo que você quer, mas ele serve para muitos propósitos. Por exemplo, quando você pega o vinho de uva ou o vinho da cana, certo? O que é o vinho? É uma mistura de muitas substâncias, né? Muitas substâncias voláteis e outras nem tão voláteis. Então, e aí quando eu falo muitas, eu estou falando de muitas mesmo. Estou falando de mais de uma centena de substâncias ali, né? Então, o que é o vinho? É uma mistura de água, álcool, ésteres que conferem gosto e odor, sabor, né? Você tem ali corantes de toda espécie, né? Você tem uma infinidade de substâncias ali formando o nosso vinho. O que acontece? Quando você aquece esse sistema com essa mistura, os compostos mais voláteis, nessa temperatura de mais ou menos 100 graus Celsius, vão tender a evaporar, né? A ferver e a entrar para o processo e entrar para o estado gasoso. Os compostos menos voláteis vão ficar aqui, né? Então, por exemplo, um corante, aquele corante que dá aquela coloração vinho para o vinho, né? Ele vai ficar aqui, o ponto de ebulição dele costuma ser alto. Por isso que a cachaça que sai aqui do outro lado,
ela é uma cachaça incolor, porque a substância colorida que estava aqui, ó, ela vai entrar num processo de ebulição numa temperatura muito mais alta do que aquela que eu estou colocando aqui, né? Então, esse sistema, ele é muito interessante para separar uma mistura complexa também, né? Quando eu destilo um vinho, o que vai acontecer? Aqui eu tiro a cachaça, né? Que é uma mistura de água, álcool e mais alguns compostos que conferem gosto e odor e que são voláteis também, né? E aqui eu fica uma mistura de compostos menos voláteis. Então fica aqui corantes, um resto de água também que não evaporou, porque eu tenho que parar o processo no meio do caminho, enfim, né? Tem todo um sistema, depois vai ter um momento apropriado em alguma disciplina onde vocês vão ver isso com mais profundidade, ok? Portanto, esse equipamento ele não é mágico, ele não separa tudo, certo? Ele vai separar os compostos voláteis dos menos voláteis. Se eu tenho uma mistura simples de água e sal, eu vou conseguir separar plenamente a água do sal. Mas se eu tenho uma mistura mais complexa, eu vou separar simplesmente, de um lado eu vou ter os compostos mais voláteis e de outro os compostos menos voláteis, certo? Professor, como é que eu melhoro o meu sistema de separação e eu consigo separar esses compostos voláteis uns dos outros, né? Aí eu tenho que usar um equipamento um pouquinho mais sofisticado, do tipo o de destilação fracionada, né? Olha lá. Ah, não, peraí, antes de entrar no destilação fracionada, vamos lembrar aqui, ó, esse procedimento de laboratório, né, pode ser construído com destroços de avião, pode ser construído com um enfoque mais voltado, por exemplo, para obter aguardente de maneira caseira, né, dentro de um sítio. Então tá aqui um processo aí de produção artesanal de cachaça, de aguardente, tá? Você tem ali o fogo, né, um tacho de aquecimento, aqui você coloca o vinho da cana, né? E aqui você tem um processo de resfriamento, né? Esse vapor que sai por aqui, ó, ele é conduzido por um cano que fica mergulhado dentro de um tacho de água, né? E aí aqui você obtém a aguardente líquida. Tá? Então você tem adaptações daquele mesmo procedimento. Muito bem. Agora, quando eu tenho uma mistura de dois líquidos com pontos de ebulição não muito diferentes, mas diferentes, né, eu uso um procedimento um pouquinho mais sofisticado, né? Então a ideia da destilação fracionada, vamos relembrar o que é isso? A destilação fracionada ela é bem parecida com a destilação simples. Perceba que eu uso os mesmos equipamentos e a única diferença é que eu tenho uma coluna de fracionamento aqui, ó. Qual que é a ideia da coluna de fracionamento? É você colocar algum tipo de barreira aqui no meio do caminho para ir barrando compostos menos voláteis. Aqui no caso, essa coluna de fracionamento, o camarada recheou ela com bolinhas de vidro, mas existem vários tipos de colunas de fracionamento onde existem vários tipos de barreiras. Ok? Então, vamos aqui para a folhinha para você entender melhor a diferença da destilação simples para fracionada. Quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, na destilação simples, uma mistura altamente complexa, né? E eu conduzo esse vapor a um sistema de resfriamento, que é um condensador. Quando eu conduzo diretamente, o que eu vou obter aqui no final depois do condensador? Eu vou obter vários compostos menos voláteis, quer dizer, mais voláteis. Certo? E aqui eu vou ter compostos menos voláteis. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho uma mistura de água, álcool, água mais álcool mais corante. Esse corante aqui tem um ponto de ebulição, vamos supor 300 graus. Água mais álcool tem um ponto de ebulição bem próximos um do outro, né? Então quando eu submeto essa mistura a um aquecimento,
o que vai acontecer? Os dois compostos mais voláteis são separados do composto menos volátil, né? Então, a tendência é o corante ficar por aqui e a água com álcool ir parar do outro lado, certo? Por meio de um resfriamento aqui no meio do caminho. A diferença desse sistema de destilação simples para um sistema de destilação fracionada é que no meio do caminho eu coloco barreiras, tipo bolinha de vidro, só que aí o negócio é de pé, não é deitadinho do jeito que eu estou mostrando não. Então, quando eu tenho o mesmo tipo de mistura e no meio do caminho eu coloco bolinhas de vidro ou qualquer outro tipo de barreira, vocês vão ver lá tem vários tipos, e depois no meio do caminho, depois eu ponho um condensador, né, um sistema de condensação. Olha lá. O que vai acontecer? Ó, a mesma mistura, água mais álcool mais corante. Não é isso? A água tem o ponto de ebulição 100 graus Celsius. E o álcool tem o ponto de ebulição 78, por volta de 78 graus Celsius, 80, não me lembro direito, né? O fato é que o álcool é mais volátil do que a água. O corante eu esqueço dele, ele vai ficar aqui mesmo. Então, qual que é a ideia? Na destilação fracionada, evitar colocar o aquecimento com fogo, sem controle, né? O ideal é você ter um controle de temperatura, né? Então, ali no sistema de destilação fracionada, ele usou fogo, né? Ele usou fogo. Também dá com fogo, né? Mas a minha coluna, eu forço um pouquinho mais a minha coluna, né? O ideal é você colocar controle de temperatura aqui. E aí quando você olha para essa mistura aqui, a qual temperatura, se você pudesse controlar a temperatura, a qual temperatura você colocaria? 100, 78 ou 300, vamos supor. Eu colocaria 78, ou 80, ou 90, né? Alguma coisa parecida com isso. Ali eu colocaria uma temperatura próxima da temperatura de ebulição do álcool. Por quê? Porque aí a quantidade de álcool que ia sair ia ser muito maior do que a da água, porque a água só vai ferver a 100. Mas a água, o vapor de água vai embora a 78? Vai. Esse é o problema, tá vendo? Ó, só como o ponto de ebulição desses dois compostos ele está bem próximo, né? Eu não consigo separar simplesmente pela temperatura. É diferente da água mais sal, né? O sal, o ponto de ebulição do sal é acima de 1000. Então, se eu colocar a temperatura por volta de 100, só a água vai embora e o sal fica. Quando eu tenho compostos com ponto de ebulição bem próximos, quando eu aplico uma determinada temperatura, tipo a temperatura do composto mais volátil, o que vai acontecer? O outro composto vai um pouco dele também, né? Então eu não consigo separar plenamente. Então perceba que eu vou pintar de vermelho a água e vou pintar de azul o álcool. Tudo bem? Olha o que vai acontecer se eu controlar a temperatura a 78 graus Celsius. O vapor de álcool vai sair com toda a força daqui, porque é a temperatura de ebulição dele, não é isso? E ele vai conseguir vencer essas barreiras, certo? No início não, no início ele vai voltar, e à medida que esse sistema vai sendo aquecido também, ele vai tendo facilidade de vencer essa barreira. E aí ele passa por um processo de resfriação e pinga aqui, ó. Certo? Já quando a gente olha para a água eu vou pintar de verde, vai. O ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius, né? Então, se eu controlar a temperatura a 78 ou a 80, o vapor de água está saindo aqui, ó. Só que ele não tem tanta força para vencer essas barreiras. Então, a ideia desse sistema de barreiras, que é a tal da coluna de fracionamento, né, com bolinhas de vidro ou com qualquer outra coisa, é barrar a substância menos volátil, que no caso é a água. Porque a água ela só vai entrar aqui com bastante vigor para vencer essas barreiras a 100 graus Celsius.
A 78, ela não tem tanta força, né? Então, ela, como é o composto menos volátil, ela vai andar aqui um pouco, mas vai chegar uma hora que ela escorre, né? Então, essa é a forma que eu tenho para separar compostos menos voláteis de compostos mais voláteis, certo? Bem engenhoso, né? E aí, claro, se você for para o sistema laboratorial ou industrial, você tem os mais diversos tipos aqui, ó. Esse é o sistema de fracionamento do petróleo, né? Por destilação fracionada. Você consegue as mais diversas frações do petróleo por meio desse sistema, né? Então, lá em cima, na torre de fracionamento industrial, você obtém frações mais voláteis do petróleo, que conseguem vencer mais facilmente essas barreiras, e mais aqui embaixo você consegue frações menos voláteis. E aqui no meio, frações intermediárias. Essa é a ideia. Tá bom, gente? Bom, cristalização, né? Cristalização é o que ocorre lá nas salinas. Olha lá. Por meio do aumento da superfície de contato da água mais o sal, né? O que acontece? Eu deixo essa água evaporar até atingir o ponto onde o sal cristaliza, precipita, né? A gente já viu isso por meio daquelas curvas de solubilidade. Chega uma hora que atinge o ponto de saturação e o sólido precipita, certo? Então, cristalização é bastante interessante. Como é que é esse processo de cristalização, né? Vamos aqui para a folhinha para você entender como é que funciona esse processo de separação por cristalização. É o seguinte, ó, tá aqui um copo com água do mar, certo? Se você for olhar a composição química da água do mar, você vai ver que o íon sódio ele existe de forma bastante abundante lá, ó. Tem muito sódio na água do mar. É o cátion mais abundante que existe na água do mar, certo? Assim como o íon cloreto. Vamos lá, vamos colocar com corzinha bem bonitinha, ó. Íon cloreto também ele é bem abundante. Eles estão separados, eles estão dissociados na água do mar, certo? Olha lá. Aqui, ó, estou representando vários cloretos aqui para mostrar a abundância desses elementos na água do mar. Aí, existe só o cátion sódio? Não, existem muitos cátions. O cátion X, o cátion Y, o cátion Z, o cátion W, né? Deve ter uma série de metais lá dissolvidos. Deve ter? Não? Tem. Né? Assim como existem uma série de outros ânions, o ânion A, o ânion B, o ânion C, o ânion D. Então, quando você olha para essa mistura gigantesca de coisas lá na água do mar, você percebe que a abundância de cloreto e de sódio ela é muito grande, né? Quando você deixa esse copo com água do mar evaporar o solvente, quando o solvente vai embora, ó, só vai embora o solvente, os cátions e ânions ficam aqui, né? Então vamos imaginar esse volume sendo reduzido pela metade, o volume de solvente, né? O que vai acontecer com o povoamento dessas entidades, né? A quantidade de cloreto vai ficar igual, ó. Se eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 cloretos, eu continuo tendo 6 cloretos. Olha lá. Se eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 sódios, eu continuo tendo 6 sódios. Olha lá. Né? E assim as demais entidades, né? A entidade X+, se eu tinha um X+, eu continuo tendo 1. Claro que aqui eu estou trabalhando de forma proporcional, né? Olha lá. Mas, o que eu quero que vocês enxerguem? Olha lá, eu quero que vocês enxerguem o seguinte.
vai chegar a um determinado volume que eu vou atingir a saturação do cloreto de sódio, né? Ó, como eu tenho uma maior abundância do cloreto de sódio, né? Quando eu chego no volume onde eu atinjo a saturação do cloreto de sódio, ele não consegue mais ficar em solução, né? Ele vai se juntar e vai formar o sal, e vai precipitar o sal. Vai formar um montinho aqui, ó, de cloreto de sódio. Isso acontece só com cloreto de sódio? Não. Acontece com todos os sais, todos os cátions e ânions. Só que como os outros cátions e ânions eu tenho uma abundância muito menor, isso vai acontecer primeiro com NaCl. Só depois de muito solvente evaporado é que vai começar a precipitar os outros, né? Nós fizemos exercício desse tipo em algum momento lá na nossa, usando lá, trabalhando com curvinha de solubilidade, né? Então, dá para calcular isso aqui. Claro que agora a gente está vendo os métodos de separação de misturas, não é esse o nosso propósito, tá? Mas o sal de cozinha, ele é precipitado primeiro, por causa da abundância dos íons cloreto e dos íons sódio, que é muito maior do que a dos outros cátions e ânions, e aí, obviamente, a saturação é atingida primeiro, né? Aí é assim, né, gente? Eu tenho que deixar a água evaporar, mas eu não posso deixar evaporar muito, porque se eu deixar baixar muito, o que vai acontecer? Eu vou cristalizar todo mundo junto, né? Se eu deixar toda a água evaporar, eu vou cristalizar todo mundo junto, e aí eu não separo. Aí eu vou ter NaCl altamente contaminado por X, Y, Z, A, B, C, D. Não é esse o caso, não é esse o propósito. Por isso que lá na salina eles fazem o cálculo, né? Tem todo um cálculo para você saber qual que é a fração de água. Quando que eu tiro o sal? Eu tiro o sal depois que houve um abaixamento até um determinado momento. Chegou nesse ponto, eu paro o processo de cristalização, retiro todo o sal dali, porque eu sei que naquele momento eu só vou ter NaCl. Os outros cátions e ânions não deu tempo ainda de precipitar, porque não chegou no grau de saturação deles. Tá claro, gente? É muito importante você entender esse processo de cristalização. Olha, perceba que é uma coisa que tem a ver com o cotidiano, que tem a ver com o seu churrasco, né? Olha lá, é o sal grosso que está sendo retirado lá da salina. E ele está com um grau de pureza bem grande. Por quê? Porque eu estou usando química para isso. Conhecimento químico, curva de solubilidade, né? Povoamento ali das entidades químicas, cátions, ânions. Eu estou levando tudo isso em consideração. Então, para eu saber exatamente qual que é a fração de água ou de solvente que eu deixo embora para recolher simplesmente o NaCl. Esse processo que eu acabei de descrever aqui agora para vocês chama-se cristalização. Certo? A gente separa o sal de cozinha, o NaCl, dos outros sais por meio da evaporação do solvente. Então eu deixo cristalizar aquele sal que me é conveniente, né? E eu faço isso de forma muito controlada para que esse sal não seja contaminado pelos outros. Quando vocês entrarem no conteúdo de qualitativa, nós vamos estudar isso de forma um pouco mais sistemática e quantitativa, né? Nós vamos aprender a quantificar isso por meio lá dos KPS e tudo mais, mas deixa para lá. No momento oportuno nós vamos falar disso de novo. Tudo bem? Muito bem, então a cristalização é um processo físico que serve para separar e purificar sólidos. A água do mar contém vários sais. Em uma salina, entretanto, com a evaporação lenta da água, o sal comum, que é o cloreto de sódio, cristaliza-se antes dos outros sais e assim é separado. Certo? O que acontece numa salina, você mesmo pode verificar. Basta dissolver o máximo possível de sal de cozinha em água, colocar num pires e aguardar 1 ou 2 dias. Você vai ver lá o sal indo embora, aparecendo lá no seu pires, tá? Então dá para você fazer essa experiência em casa. Muito bem. Extração, gente. Então, olha lá, ó.
Eu vou parando o vídeo por aqui, tá dando 25 minutos, e a extração a gente vai fazer no próximo, tá bom? Beijo no coração.